Quero comungar com vocês do texto que eu li em Gênesis, capítulo de número 13, versículo 10 a 12. A Bíblia Sagrada, ela nos traz exemplos, meus amados irmãos, e muitos exemplos de homens de Deus, de mulheres de Deus, que ficou registrado na Bíblia para nos fornecerem lições valiosas. Ontem eu estava visitando uma de nossas congregações e eu dizia aos irmãos que eles estavam do grande projeto de Deus. E no grande projeto de Deus para a humanidade, ao criar a humanidade, nós nunca fomos excluídos da bondade do Senhor. Foi cantado aqui esta noite que a bondade de Deus, ela sempre nos seguirá. Elas sempre nos acompanharão. Aonde estiver um servo santo e fiel a Deus, ali estará a boa e complacente mão de Deus sobre ele. E nós vemos aqui exemplos de homens e mulheres registrados na palavra do Senhor, muito valiosos. Quando nós olhamos para Abraão, nós podemos aprender o valor da fé em Deus. Quando nós olhamos para José, nós vamos ver, além do cuidado providencial de Deus, vamos ver um homem temente ao Senhor, que ele não barganhava com o pecado, não barganhava com o mundo, porque ele acreditava em um Deus que o amava e que estava com ele. Quando eu olho para Jó, eu vejo na vida de Jó a importância da paciência na prova e aprendo com ele a não murmurar, independente das circunstâncias que nós venhamos a passar, crer que o Senhor, Ele ao seu tempo se levantará, mudará o nosso cativeiro e trará tempo de bênção, de regozijo, de vitória. Quando eu olho para a rainha Esther, eu vejo naquela jovem moça a coragem de alguém que, impulsionada, deu lugar ao Espírito Santo para entrar e entender que precisava cumprir o seu papel para qual for escolhida. Quando eu olho para esse texto que eu li esta noite e olho para Ló, sobrinho de Abraão, eu também aprendo lições valiosas das formas, daquilo que eu não devo fazer ou como devo agir. Quando eu olho para ele, eu aprendo a arte de tomar a decisão ou como tomar uma decisão. Essa decisão, a importância de fazer a escolha certa no momento crucial da vida. Eu encontro Ló nesse texto em que eu li, um momento crucial da sua vida, porque todos nós nos encontramos em uma encruzilhada. Em algum momento da vida nós vamos nos encontrar em uma encruzilhada que precisamos tomar uma importante decisão, e essa decisão ela precisa ser muito bem avaliada antes de ser tomada, porque dela vai definir o nosso futuro, ou para o bem ou para o mal, ou daquilo que eu vá colher frutos de bênção, ou de alguns frutos ruins que eu venha que ter que amargar para o restante da minha vida. Então eu olho e vejo aqui a importância de fazer a escolha certa. Mas primeiro, quando eu olho para essa história, dou uma olhada assim, um pouco até introdutória sobre a vida de Ló, eu foco numa decisão que ele fez e como afetou a vida dele. Eu parto do ponto e do pressuposto que ele era um homem justo. Ló não era um homem justo. Você estuda a biografia de Ló, você vê que Ló era um homem justo. Todavia, algumas tragédias aconteceu por conta de uma escolha errada que ele fez. No livro do Gênesis, nós encontramos ele apresentado como o quê? Como um parente de quem? Ele era sobrinho de quem? E ele sai e começa a peregrinar na terra com o seu tio. Ele começa a ir a convite, o seu tio recebe um chamado de Deus de Abraão, sai da onde? Da tua terra, do meio da tua parentela. Só que eu submeti, eu posso ir com o senhor? Vem.
E eles começam a caminhar. Só que chega um momento da vida que, devido à riqueza de Abraão e à riqueza de Ló, eles foram forçados a se separar. Não deu mais para andar juntos. Irmãos, conhecem a história, não vou me deter a história porque você conhece, é conhecedor disso. Então é dado a ele uma oportunidade de escolher para onde ir. Ele recebe a oportunidade dada pelo seu tipo de escolher. E Ló faz uma escolha superficial. Superficialmente era boa a escolha de Ló. Se nós formos analisar de forma superficial, Ló, ele escolheu o que aparentemente era bom, mas tão bom como parecia, não foi, porque o resultado foi tristeza e sofrimento para Ló. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Talvez você conheça alguém que um dia precisou fazer uma escolha, e essa escolha lhe tem colhido frutos de tristeza até o dia de hoje, de luta, de dor, de sofrimento, porque foi o que aconteceu com Ló. E o resultado da sua escolha, primeiro, ele sofreu algumas guerras, ele sofreu sequestro, ele sofreu opressão, castigo por parte dos cidadãos de Sodoma, ele perde a sua esposa na caminhada, ele perde a sua riqueza material. Observe que a partir da escolha de Ló, ou da escolha errada de Ló, Ló começa a entrar numa situação de decadência moral, espiritual, financeira, familiar. Depois vem a vergonha do incesto com suas filhas. Observe quanta coisa ruim começa a acontecer a partir de uma escolha, que aparentemente seria boa. Aonde o senhor quer chegar, pastor, esta noite? Quero chegar aqui e dizer para você: reflita muito bem antes de tomar qualquer escolha. Nunca tome uma decisão no calor da emoção. Nunca tome uma decisão sem antes avaliar, analisar, pensar, porque aparentemente seja boa, porque nem sempre aquilo que aparenta é. Então o exemplo de Ló, ele deve nos impressionar, deve me impressionar com a importância de fazer escolhas certas na minha vida. Alguns meses atrás, isso durou até alguns meses, eu recebi propostas que aos olhos humanos seriam muito boas. E eu recebi muitos telefonemas de companheiros, de amigos, de colegas de ministério, dizendo: deixa de ser, como é aquela palavra que uso muito por aí? É essa daí, deixa de ser besta, é a grande oportunidade da tua vida. O problema está aí. Muitas pessoas se deixam levar pela vista, pelo aquilo que aparenta, e eu me impressiono com a importância dessa escolha de Ló, e olho para cá e eu considero algumas coisas acerca de Ló. Eu considero que algumas das escolhas que eu faço ou venho a fazer, ela pode afetar muito a minha vida no amanhã. Eu considero que algumas sugestões sobre como fazer a escolha correta em relação a Ló, eu considero o que fazer quando eu percebo que eu devo fazer a escolha errada. Eu considero tudo isso antes que eu tome a decisão. Por quê? Porque eu já tomei decisões erradas na vida. Porque um dia já fiz coisas que me trouxeram consequências ruins para a minha vida material, ministerial, financeira, familiar. Então, quando você considera tudo isso, a gente vai começar a analisar as nossas escolhas. Eu quero que você atente bem para esta palavra esta noite, do que a Bíblia está falando.
Eu trago algo muito importante para a tua vida esta noite. Entenda, compreenda que o que eu quero compartilhar contigo é algo do céu, porque tem muita gente aqui esta noite, me faz entender o Espírito Santo, que estão em uma encruzilhada precisando tomar uma decisão, e o Senhor te trouxe esta noite aqui para que você ouça esta palavra e já te alertando: cuidado com a tua decisão. Pois as escolhas que nós fazemos, elas afetam grandemente a nossa vida. Ela afeta a vida daquele que nos cercam. Ela afeta tudo que está ao nosso redor. E o que vai afetar a sua vida, mais do que qualquer outra decisão, você compreender e entender que uma decisão melhor que você tenha a tomar, antes de qualquer outra, é você seguir o exemplo de Cristo. Da caminhada de Cristo, como ele faria, como ele realizaria, que decisão ele tomaria nesse momento. Então, o teu exemplo maior não é o teu pastor, o teu exemplo maior não é o teu dirigente, o teu exemplo maior não é aquela pessoa que você reverencia como amigo, como companheiro. O teu exemplo maior, o meu exemplo maior é Cristo Jesus, o Senhor. Por quê, pastor? Porque o teu pastor não sabe nada sobre o amanhã, o teu dirigente não sabe nada sobre o amanhã, o teu amigo não conhece um palmo além do amanhã, mas o teu Senhor, Ele conhece tudo sobre o teu amanhã. Ele sabe onde você vai pisar, Ele sabe que o terreno que, se você pensa em pisar, ele é minado ou não, Ele conhece. Aí entra uma questão muito importante sobre Ele determinar o meu lugar no amanhã, que é controlado por Ele. E isso implica naquilo, Nilson, que eu preguei ontem na congregação, em renúncia. É uma renúncia do nosso ego, do nosso eu, porque o meu eu quer, porque o meu ego anela, porque o meu ego almeja. Quem não almeja uma posição? Teve uma mãe na Bíblia que parece que foi interceder pelos filhos, não foi assim? Eu não sei se eu li isso na Bíblia ou se foi naquele livrinho do gibi. Me ajudem aí, está na Bíblia esse negócio? É na Bíblia, né? Olha, Senhor, estou com 2 garotos aqui. Era 2, era? Porque o ser humano, ele está muito voltado para a posição. O ser humano está muito voltado, o seu ego está sempre inflado para querer ser, para querer almejar, para querer galgar. Tu é diácono, tu quer ser presbítero. Tu é presbítero, tu quer ser pastor, tu quer ser diácono, porque a gente está voltado na nossa posição, sim ou não? Está errado? Não, porque a Bíblia diz que quem almeja o episcopato, excelente. Agora, isso tem que ser dentro da vontade de Deus. O problema é que o nosso ego às vezes está inflado. Estou falando sobre o ministério, mas tem muitas outras coisas no nosso convívio que a pessoa quer estar sempre aqui, sem compreender que Deus quer que estejamos aqui, porque antes de chegar aqui tem que primeiro estar aqui. Sem não viver uma vida aqui, jamais chegarei aqui. A renúncia do nosso eu, a renúncia do nosso ego, porque o ego nos leva às vezes a situações vergonhosas. Eu conheço um moço, ou a história de um moço na Bíblia, que Deus o exaltou entre algumas nações, deu ele autoridade, deu poder, deu muita coisa para ele. Aí ele um dia foi passar e disse: não, esta, a grande Babilônia, que eu, o que veio na frente? O ego. Edifiquei para quê? Para minha honra, para minha glória. Os jardins suspensos de Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo da época. Era algo tremendo, era algo maravilhoso. Então subiu para a cabeça e Deus disse: parou aí. Não foi para isso que eu dei você autoridade. Não foi por isso que eu te permiti chegar onde tu chegaste. Eu vou dar só uma puxadinha aqui. E a Bíblia diz que ele foi para o campo, viveu como animal, até de capim se alimentou, não é Bíblia? Tudo por causa do seu ego. Obrigado.
Tudo por causa do seu eu, que estava acima de um propósito. Entenda, Deus tem propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. Só que com o propósito do Senhor só vai se concretizar, se confirmar depois que eu me esvaziar do meu eu. É compreender que eu preciso escolher o que Ele escolheu. Escolher uma vida que Ele escolheu viver. Ele não se colocou como um Senhor, sendo o Senhor. Se colocou como servo. E chegou um dia que Ele se ajoelha dos seus discípulos e vai fazer o quê? Lavar os pés dos seus discípulos. Porque Ele disse, eu vim para servir. Ele disse, eu estou me esvaziando da minha glória, eu estou me esvaziando da minha autoridade para mostrar para vocês como eu quero que vocês sejam. Então escolha a ser como Ele era, escolha andar como Ele andou. Tem muita gente que está querendo se encher muito, querendo às vezes atacar homens de Deus, atacar a obra, porque eles se acham grandes e maiores, escolheram a escolha errada e vão sofrer. Vai sofrer, porque em vez de se escolher, se colocar na posição que Cristo se colocou, eles se colocam na posição que Cristo nunca ensinou. E você olha muitas pessoas, muitos obreiros que hoje sofrem, que estão pagando um preço, porque fizeram a escolha errada. Em vez de você escolher ajudar o presbítero, vai falar mal do presbítero. Em vez de escolher ajudar o seu pastor, vai nos grupos falar mal e atacar o seu pastor. Que escolha é essa? O que você escolheu? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? O que eu escolhi? Entenda que a sua escolha determinará o fruto que você vai colher amanhã. Isso é Bíblia, irmão. Não tem como fugir disso daqui. Ela vai determinar o lugar. Ela terá uma influência sobre todas as outras coisas que você fizer. Pois como um seguidor de Cristo, você tem que fazer a vontade dEle. Ou você é maior que Cristo? Ou o Nildson é maior que Cristo? Não. Então nós devemos escolher servir, escolher calar. Tem muita gente que fala, escolhe falar demais. Esse é o problema. A sua escolha deve ser silêncio. Deixa que Deus pelejará por ti. É a Bíblia que diz, e vós fazeis o quê? Badalareis. Está na Bíblia? Não, vós calareis. Só que alguns escolhem badalar, falar, querem chamar os holofotes para si, querem chamar para ele, porque Deus me colocou como advogado do reino. Advogado só há um, é Jesus. Deus pelejará por vós e vós. Essa é a escolha do crente, aleluia. Entenda, estou encerrando. Compreenda. Tudo na vida é escolha. Tem gente que casa errado porque escolheu errado. Não, mas se eu escolher errado, não tem problema, depois eu separo. E os filhos? Tem gente que escolhe amigos errados, que o influencia para coisa errada. Escute, escolha certo, procure escolher certo. Abraão estava ali, deu a ele, escolha para onde você quer ir. Faltou a ele sabedoria. Sabe o que é melhor fazer na escolha? Sabe o que devia fazer? Quem era o tio? Ló ou Abraão? Então, vem aqui comigo. Tu é Abraão, eu sou Ló. Tu vai dizer para mim, escolhe para ir para cá, tem isso para cá, tem aquilo. Fazer, aponta só para cá e para cá. Sabe o que eu faria? Tio, é o senhor que sabe, onde o senhor mandar eu vou. Você entendeu? A autoridade espiritual não estava em Ló, estava em Abrão.
O chamado não era Ló, o chamado era Abrão. Tem muita gente confundindo, não está sabendo, aleluia. É colocar diante dele a oportunidade, ele não sabe, falta sabedoria. Ele é bom, já que eu posso escolher, eu vou para cá. Errou. Entenda, compreenda, a Bíblia está cheia, eu já preguei isso aqui. A autoridade espiritual é indiscutível, não se discute autoridade espiritual. Se Deus delegou a ele, respeite a ele, aleluia, siga ele. Há na tua vida uma autoridade espiritual, procure a tua autoridade espiritual. Quem é esse moço aqui? Procura ele, a cabecinha branca dele vai saber como te instruir. É esse daqui, essa cabeça branca aqui, já viveu mais do que você, consulte a ele. Quem é a tua autoridade espiritual? Não tome decisões sem antes consultar a autoridade espiritual sobre a tua vida. Ló errou muito, foi aqui que Ló errou. A Ló recebeu a oportunidade de escolha. Ele errou aqui, presbítero. Era fácil para Ló ter acertado. Tiozão, tu é meu tio. Eu estou aqui já de carona. Já vim porque me ofereci para vir com tu. Agora é o senhor que vai dizer para onde eu quero ir. Escolha o seu melhor lugar. Para onde o senhor mandar, eu vou. Essa é a sabedoria de quem vai fazer a escolha certa. Entenda. Escolha uma autoridade espiritual para você. Escolha um homem de Deus. Escolha uma mulher de Deus. Se aconselhe com ela. Se aconselhe com ele. Ele te dará o conselho certo. Ele te direcionar o caminho. Porque ainda há no reino homens e mulheres de Deus que têm a sabedoria de Deus dada por Deus para me orientar e orientar você. Eu tinha uma autoridade espiritual. Deus levou. Deus vai levantar outra com quem eu vou me aconselhar, porque eu sei que tem. Ainda há na terra homens e mulheres para nos orientar. Cuidado com as tuas decisões. Cuidado com as suas decisões. Estou encerrando agora. Resolva sempre seguir o caminho da obediência. A única coisa errada a se fazer é continuar na escolha errada. Se eu não entendeu, eu vou repetir para você guardar. A única coisa errada a se fazer é continuar na escolha errada. Tem jeito depois que erra, pastor? Tem. Busque o conserto. Eu errei em me levantar contra o Senhor. Agora eu vou pedir perdão para o Senhor para andar com o Senhor. Eu errei na decisão que eu tomei, agora eu vou ter humildade para retornar e dizer: me perdoe meu irmão, me perdoe meu marido, me perdoe minha esposa, me perdoe meu pai, me perdoe meu obreiro, eu errei na minha decisão e eu quero buscar o perdão, porque Deus sempre tem uma segunda chance. Deus não é Deus de chance única, Deus é Deus de múltiplas oportunidades, só basta que haja reconhecimento da minha parte, da parte daquele que errou na sua decisão e na sua escolha. Observe, leia a história de Ló. Ló era um homem íntegro, está lá na Bíblia. Estude, você vai ver que ele não era um qualquer, mas ele errou. E um abismo chama outro abismo enquanto a pessoa não reconhece que fez a escolha errada. Não se levante contra a autoridade espiritual da igreja. Siga o exemplo de Cristo em tudo, porque você escolhendo caminhar como Cristo caminhou, você vai andar em trilhos corretos, em caminhos certos, e a bênção do Senhor, ela estará sobre a tua vida, ela estará sobre a tua casa, ela estará sobre o teu ministério, ela estará sobre tudo que você procura fazer no teu coração. Deus fará prosperar. Foi assim com Abraão. Aí veio o seu filho, qual é o nome do filho dele? Esse daí, o Isaac. Perseguição. Ele cavava um poço aqui, dava água para ele lá, entulhava, ele ia para outro canto. A bênção não está no lugar, a bênção está na vida do homem de Deus que é servo e obediente. Onde Isaac ia, dava água. Pela obediência dele compreender, está sempre sob a autoridade espiritual do seu pai, recebendo uma promessa. Era assim parecido com Ló.
Ló não precisava ter cometido incesto com suas filhas. Ló não precisava ter fugido. Já Ló não precisava ter passado por nada por aquilo, nem sua esposa ter virado tempero. Não precisava. Mas a escolha dele em não saber escolher. Então, quando houver diante de você, se encontrar em uma grande encruzilhada, nunca tome a decisão de imediato. Consulte a autoridade espiritual sobre a tua vida. Siga o exemplo de Cristo e a bênção de Deus, ela será sempre sobre você. Quem entendeu, diga amém. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero te adorar esta noite, Senhor, por esta palavra compartilhada com teus filhos, simples, humilde, Pai, sem tanta profundidade, mas dada pelo teu Espírito esta noite, Senhor, de forma prática para aqueles que necessitam, pois nós, Senhor, todos nós já tomamos e ainda iremos tomar muitas decisões em nossas vidas, que nós, Pai, possamos ter aprendido com a história de Ló e não venhamos a errar. Se já erramos um dia, que possamos consertar o nosso erro daqui para frente, Senhor, tomar sempre as decisões corretas, seja, Pai, no âmbito familiar, seja no âmbito material, seja, Pai celestial, na nossa vida, Senhor, cotidiana, seja para na vida empresarial, seja onde for, que as nossas decisões sejam tomadas de acordo com a tua orientação ou sob a orientação espiritual daqueles que presidem sobre nós, Senhor, porque eu sei que sempre haverá um homem de Deus, uma mulher de Deus para nos orientar, para nos aconselhar na nossa caminhada. Então que esta noite, Senhor, esta palavra, ela possa estar arraigada em cada coração que chegou ao santuário esta noite, oh meu Deus, e ela possa encontrar um espaço, oh aleluia, e possa ser armazenada como um bom tesouro, para que o teu Jesus coloque em prática a observância desta palavra, Senhor. Assim eu abençoo a tua igreja, eu abençoo teus filhos esta noite, em nome de Jesus, amém e amém.